Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Mariosa, eu sou consultor especializado no tratamento em dependência química, criador do programa Open Mind, um programa de orientação, mentoria e planejamento para um tratamento bem-sucedido, onde você pode alcançar aí recuperação com qualidade de vida e alta performance. Tá bom? Antes de começar essa aula, gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, deixasse seu like e quem sabe, se você gostar dessa aula, compartilhar o nosso vídeo. Seja bem-vindo ao nosso curso Recuperação Acima da Média. Todos nós já sabemos que a dependência química, ou a maioria de nós sabemos que a dependência química é uma psicopatologia, é uma doença progressiva, incurável e fatal, de 3 aspectos: compulsão, obsessão e o total egocentrismo. É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E uma das coisas que mais me surpreende, eu trabalho há 10 anos na área, mais de 10 anos, sou um dependente químico em recuperação, e o que eu percebi na minha experiência profissional é que 90% dos dependentes químicos de primeira, segunda e terceira internação, eles não conseguem ficar sóbrios por mais de 180 dias. Alguns chegam aí a 12 meses, mas não passa disso e volta ao uso. As opiniões se divergem. Tem pessoas que acham que isso é porque a pessoa não praticou o programa, isso é válido, é porque a pessoa quis realmente voltar ao uso de droga, ela sentiu vontade e não fez nada para lutar contra, que também é verdade. Existem pessoas que falam que foi falta de opinião, né? Isso, para mim, é um pouco complicado de entender, uma questão de opinião, né? Não concordo muito com isso, mas respeito quem pensa assim. E alguns falam que é falta de vergonha na cara mesmo, que a pessoa não quer ajuda, que a pessoa não quer mudar. Precisamos entender os mecanismos da dependência química. Então eu vou falar com alguém aqui que já sabe, por exemplo, que dependência química é uma doença, é uma psicopatologia, que ela tem o aspecto da compulsão e da obsessão. Eu vou começar por esses 2 aspectos para que você possa entender. Então a pessoa ficou lá 6 meses internado, passando por todo o processo de internação, e aí ela teve a sua alta e agora ela voltou à sociedade. E ela sentiu vontade de usar droga. A literatura diz que uma recaída nunca é acidental, sempre é nos dado uma escolha. Antes da pessoa fazer o uso, ela tem uma consciência. Se eu fizer o uso, vai ativar a minha compulsão, que vai ativar a minha obsessão. Alguns acreditam que a obsessão vem primeiro e depois vem a compulsão. Eu vou perder o controle e o final vai ser uma internação, vai ser uma prisão, vai ser perdas, vai ser degradação física, moral, espiritual. Mas mesmo assim a pessoa vai lá e faz o uso de substância. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. O segundo ponto são os estímulos psicoafetivos ou os estímulos emocionais. A pessoa que está em recuperação, ela não quer voltar ao uso. E ela está seguindo ali um padrão de tratamento que talvez não seja funcional. E a gente vai falar sobre isso nas outras aulas. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa entender, quais são os estímulos psicológicos, psicoafetivos e emocionais que aguçaram essa vontade de usar droga. Eu sempre falo do adicto que quer abraçar o mundo, do dependente químico que quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí ele acaba se perdendo,
Porque ainda ele não tem mentalidade, maturidade, treinamento mental e emocional para lidar com muitas responsabilidades. E aí ele fica estressado, angustiado, constrói a sua própria crise, começa a ter memória associativa, memória química, e a vontade de usar vem comendo pelas bordas até que ela toma conta. E a pessoa entra numa síndrome de abstinência aguda, numa fissura, num craving. E aí a obsessão começa como um fluxo inesgotável a pensar, eu vou usar uma e vou ficar tranquilo. Eu vou beber um gole e vou ficar tranquilo. Há um apagão na consciência da pessoa. Mas espera aí, eu sou doente, cara. Eu tenho uma patologia que tem como aspecto físico a compulsão, que tem como aspecto mental a obsessão. Uma vez que eu fizer o uso, eu não vou mais parar, eu vou perder o controle. Aprendi lá no primeiro passo, admito que sou impotente perante a minha adicção e que minha vida tinha se tornado incontrolável. Então essa pessoa pode ter problemas comportamentais, ela pode ter inabilidade em lidar com as suas emoções. Então ela precisa de uma aplicação de terapia cognitiva comportamental e uma aplicação da inteligência emocional, da ferramenta da inteligência emocional, que é algo que nós iremos tratar aqui. Então os aspectos psicoafetivos estão relacionados, por exemplo, ao adicto que abraçou o mundo e sem habilidades para lidar com tantas responsabilidades, acabou ficando angustiado, estressado e criou sua própria crise e aguçou aí o desejo de voltar ao uso, o desejo de fazer o uso. Isso é um fenômeno que acontece. Tem um adicto que tem problemas emocionais, problemas afetivos como dependência emocional, carência afetiva, complexo de inferioridade, e ele não tratou isso em psicoterapia, e ele não deu continuidade ao tratamento, isso ficou uma coisa mal resolvida dentro dele, e ele ainda permanece num relacionamento adoecido, não pela pessoa, mas por ele, né? Ou ele entrou num relacionamento e movido pela sua dependência emocional, movido por esse aspecto psicoafetivo, emocional, também aguçou aí a vontade de voltar ao uso. Então essas são circunstâncias que geralmente levam o dependente químico em recuperação de volta ao uso, em menos de 180 dias. Uma outra questão também, a mal gestão do tempo. Adicto que não gesta o tempo, meu filho, tem colapso mental. Todo mundo que estudou aquela apostilinha do PPR sabe que tem os horários de pico lá, um horário que eu fico mais irritado, porque é concernente ao horário que eu mais usava e tal. Existem pesquisas que já provam isso. Se o cara usava de manhã ele fica irritado, fica mais melancólico. Se ele usava à tarde, se o período de maior consumo dele era de manhã, à tarde ou à noite, nesses momentos existem colapsos na estrutura psíquica dele que afeta o humor dele, que afeta o emocional dele. E isso também pode ser preponderante para aguçar essa vontade de voltar a fazer o uso. A pessoa, ela precisa também de uma rede de proteção. A gente vai falar muito sobre isso nesse curso, sobre rede de proteção efetiva. Não é uma rede de proteção virtual, hipotética. É uma rede de proteção eficaz, que funciona, que é real, que é palpável. A maioria dos dependentes químicos e dos alcoólatras aprendem dentro da clínica o que precisam fazer exatamente para não voltar ao uso de substância. O problema é que a maioria dos dependentes químicos não consegue se organizar dentro desse planejamento,
não conseguem se direcionar dentro desse planejamento e não conseguem ser mentoreados. Aí tem fatores que são contemporâneos. Antigamente o padrinho do NA, ele parava e dava toda a atenção para você. Hoje o padrinho conversa aqui no WhatsApp. E conversar pelo WhatsApp, meu irmão, não é a mesma coisa de conversar tete a tete. Muda totalmente a atmosfera. A gente precisa de sessões presenciais. Nós precisamos olhar diretamente um no olho do outro, ter o toque, a presença sinergética. Então, esses são aspectos que podem proporcionar aí a volta precoce ao uso do dependente químico que passou por um processo de tratamento. Eu falei de alguns aqui que são os mais comuns e que são imperceptíveis. E eu quero reiterar aqui, só recai quem estava em recuperação. Quem só parou de usar droga e manteve os mesmos comportamentos, a mesma mentalidade, só voltou ao uso. Tá bom? Nessa primeira aula hoje nós estamos falando aqui sobre os aspectos do que pode, as estruturas que podem levar o dependente químico e o alcoólatra de volta ao uso. Tá bom? Um abraço e até a próxima!